Ultimamente nós estamos vendo diversos sinais. Parece que o mundo está caminhando para o desastre. São guerras, conflitos, fome, poluição, coisas assim que são estranhas e dolorosas da gente experimentar e também ver, mesmo sendo à distância. E daí, muitos estudiosos da Bíblia, teólogos, sociólogos também, às vezes alguns místicos e espiritualistas, começam a trazer à tona novamente as profecias bíblicas, que tudo o que está acontecendo hoje já foi avisado na Bíblia, em alguns trechos do Velho Testamento e também do Novo Testamento, principalmente no livro de Apocalipse de João. E aí muitas pessoas se questionam, será que realmente essas profecias bíblicas estão acontecendo? Será que estamos caminhando para o fim dos tempos? E também já começa a surgir de todos os lados a ideia da questão do anticristo, aquele que viria para enganar a humanidade, fingindo ser bom, fingindo ser Cristo, mas na verdade viria para trazer o caos e a destruição. E outros já dizem que a segunda vinda de Cristo também já está prevista. A que ponto nós devemos acreditar em tudo isso? Até que ponto está nas profecias e quais são aquelas que são criadas para criar sensacionalismo? Para falar sobre isso, vamos conversar com o pastor Edinaldo Carvalho. Ele é conferencista, é professor de história, teólogo e também ele é escritor. E a gente vai conversar com ele a partir de agora, na coluna especial das sextas-feiras, o Despertar Espiritual. Pastor Edinaldo Carvalho, prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, meu querido entrevistador Caliel Conrado, né? Saúdo a todos com a paz do Senhor, transmitindo o meu abraço para esse povo de Cajazeiras, minha amada Paraíba, terra da minha saudosa mãe. Coisa boa. Sua mãe é de qual cidade era de qual cidade da Paraíba, pastor? Nasceu em Forte Velho, mas criou-se em Cabedelo, cidade portuária, não é? Isso, exatamente. Ali, Marco Zero da Transatlântica. Correto, pastor. Né? E local onde estive na minha juventude, onde fiz cursos da Marinha, mercante, onde tenho ainda a minha parentela. E eu amo Cabedelo, amo a Paraíba, não é? Tive ali muito, ali no Cabo Branco, não é? Eu andei por ali, por essas cidades periféricas de João Pessoa. Muito bem. Pastor, você reside no Rio de Janeiro, é isso? Nós residimos aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Nilópolis, da Baixada Fluminense. Pastor, você é de qual igreja? Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira. Pastor, acredito que o senhor viu uma pequena introdução que eu fiz agora. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na humanidade. Nós tínhamos uma guerra na Rússia com a Ucrânia, além de outros conflitos, e agora, para agravar cada vez mais, nós tivemos aí uma pandemia que ceifou a vida de várias pessoas. Tem certos locais do mundo em que a temperatura está além do normal, onde era para chover, está fazendo calor, onde era para estar fazendo calor, está nevando, e agora, para agravar toda essa situação, surge uma guerra, um conflito aí terrível, que a Israel está enfrentando aí com o grupo terrorista Hamas. E com isso, muitas pessoas estão voltando a falar sobre as profecias. Afinal, pastor, as profecias estão se cumprindo? Nós estamos caminhando para um fim? Sim, querido amigo Conrado. Eu vou começar por um dos pontos da sua introdução, quando você alerta sobre o sensacionalismo que nos dias de hoje tornou-se muito comum por intermédio das redes, não é? Inclusive alguns religiosos, também alguns pastores, né, fazendo sensacionalismos por intermédio de eventos que eventualmente ocorrem
estão ocorrendo nessa geração. Mas existem outros que estão repercutindo tais episódios de maneira responsável e correta diante da interpretação bíblica. É o caso daquilo que viemos falar nessa tarde. O mundo não caminha para o fim. Na verdade, não haverá um fim do mundo. Haverá uma mudança de sistema. Nós esperamos a volta de Jesus Cristo à Terra para mudar esse sistema onde o homem, nesses 6.000 anos, dirige o planeta. Se você parar e ponderar, depois, de acordo com o que a Bíblia registra, depois da queda de Adão, o homem tem governado o planeta segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios auspícios. O homem tem comandado as ações planetárias. Isso significa que estamos vivendo o dia do homem. O dia do homem, no estudo sistemático das profecias, se referem a 6.000 anos, ou seja, de Adão até os nossos dias, passaram-se 6.000 anos. Na contagem divina, como Deus conta esses 6.000 anos do homem? Conta como se fossem 6 dias. E o próprio Deus criou a semana. O conceito de semana de 7 dias foi criada pelo próprio Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia glorificou, contemplou. A Bíblia diz descansou, mas Deus não cansa. Então, essa terminologia descansar é uma antropomorfia, uma forma humana de falar algo da natureza de Deus, porque será no 7º dia que definitivamente o mundo entrará no repouso de Deus, que é o 7º milênio. E a nossa geração é a geração de transição entre o 6º milênio, que vivemos nesse tempo, e o 7º milênio, que receberá a volta de Cristo para reinar de Jerusalém. Isto, eu não estou inventando uma novela, eu não estou criando um enredo ou um script. Isso são as profecias que dizem isso, que apontam isso. E nós estamos nessa transição do 6º milênio para o 7º milênio. E haverá um interregno de tempo, um espaço de tempo entre o 6º e o 7º, que haverá juízos na Terra. Muitos juízos, perpetrados por dois agentes, o agente humano e o agente divino. Ou seja, o agente humano irá atirar no seu próprio pé, engendrando as guerras, os conflitos, a utilização desmedida dos recursos naturais da terra, não é? Toda essa ação humana que está trazendo grandes tragédias à humanidade nesse tempo em que vivemos. E a outra ação é a ação divina, quando o Senhor perpetrar sobre a terra juízos cosmológicos por intermédio de uma ação cataclísmica que o Senhor despejará sobre a terra. A terra está pronta para viver o seu maior holocausto de todos os tempos. Presume-se, de acordo com uma análise fria das Escrituras, de que pelo menos 2/3 do planeta irão perecer. 2/3 irão perecer. Cerca de mais de 4 bilhões de pessoas irão morrer em função daquilo que se avizinha e o que os sinais já demonstram. Não apenas nos astros, nesses cataclismas, e também no sistema de guerras e conflitos que se abaterão entre os homens na Terra. O mundo está armado, a capacidade bélica atômica, tanto de fissão atômica como de fusão atômica na Terra, é extraordinariamente grande, pode exterminar com o planeta várias vezes. E a guerra atômica é inevitável. Um dos sinais é exatamente esse momento conflituoso
em que as nações se encontram nesse tempo, esperando apenas o estopim para que seja desencadeada a Terceira Guerra Mundial. E, na verdade, acontecerão duas guerras ainda, a terceira e a quarta. A terceira sendo, provavelmente, o estopim, esse ataque do Hamas a Israel, e a quarta guerra, quando um homem se levantar na terra para pacificar o que restará da Terceira Guerra. Este homem que já está no planeta para trazer paz à Terra será uma paz falsa, uma paz armada, uma paz negociada. Esse homem é o que a Bíblia chama de anticristo, cujo governo já está sendo preparada pela ONU, pelos globalistas e por todos aqueles que estão a serviço dessa nova ordem mundial, cujos paradigmas filosóficos e práticos já estão prontos nessa geração. Muito bem, estamos conversando com o pastor Edinaldo Carvalho sobre as profecias bíblicas. Tem pessoas que muitas vezes sabem disso, já estudaram sobre isso, mas acham que nada vai acontecer. Por exemplo, teve a pandemia que causou um susto e um pânico geral no mundo, mas aí muitas pessoas escaparam e parece-me, pastor, que o pessoal perdeu o medo da morte e de qualquer outra coisa. Uns dizem, por exemplo, que a pandemia foi um castigo de Deus, outros dizem que a pandemia, na verdade, foi algo feito pela mão do homem para causar toda essa destruição. O senhor, como estudioso da Bíblia e teólogo, o senhor encontrou na Bíblia avisos que apontavam sobre essa pandemia do Covid, por exemplo? A pandemia é um daqueles instrumentos articulados pelo homem para começar a enxugar bolsões populacionais e para testar o controle diante de um passaporte sanitário que virá sobre toda a Terra no futuro breve, de maneira muito contundente através de outros sistemas de controle sanitários. Observe que as nações, de um modo geral, baixaram a cabeça e se curvaram à OMS e os protocolos da OMS no que diz de respeito a determinar que a clínica médica perdesse a sua autoridade em função de protocolos definidos em gabinetes para o tratamento da Covid-19. Os médicos não tinham autonomia nos hospitais e aconteceram vários desdobramentos disso. Por exemplo, o arqui-enriquecimento de laboratórios multinacionais por intermédio da venda de sais para a construção da vacina, de respiradouros, de máscaras, de uniformes, etc. E a China está por trás disso também. E tudo isso mostrou que o povo e os países, de um modo geral, ficaram submissos a esses ditames que veio da ONU através da OMS e que já provou que outros passaportes que virão poderão ter a primazia de controlar a tudo e a todos. O mundo está no momento de transição, onde ninguém será indevassável, todos serão vigiados e tudo será controlado pelo grupo minoritário que governará o planeta, capitaneados pelo anticristo. Isso é uma realidade porque nós já sabemos que todo o avanço tecnológico e conhecimento tecnológico já promoveu as estruturas científicas e tecnológicas para controlar o planeta. A tecnologia 5G colocará tudo na rede, chama-se a rede alcançando todas as coisas. Minúsculos equipamentos a grandes equipamentos, tudo estarão debaixo do controle dos grandes computadores centrais. E, logo em seguida, a 6G, através da qual sairá um passaporte de crédito
para que todos aqueles que não tenham esse passaporte de crédito não possam participar do mercado. Você só poderá entrar num supermercado se tiver esse passaporte. Você só poderá embarcar num avião se tiver esse passaporte. Só poderá comprar um produto se esse passaporte, que também será uma leitora FRH, poder ler o código de barra de qualquer produto que estará à disposição no supermercado. Isso, na verdade, é um passaporte tecnológico de crédito, numa linguagem moderna e científica. A Bíblia chama isso de marca da besta. A besta é o anticristo. O anticristo é chamado de besta porque besta na Bíblia significa uma autoridade. E o anticristo será uma autoridade civil. Ele terá o poder de criar, não é, de governar um mundo globalista, o mundo que estará debaixo dos seus pés a partir da unificação da religião, da unificação da economia e da unificação das forças militares, porque este homem também será comandante em chefe de um exército. Esse exército será um exército de várias nações que mandarão tropas para ficar ao serviço dele. E isso é uma realidade. Eu não estou aqui criando um capítulo de um filme de ficção literária, não é. Isso tudo já está previsto nas 17 ODSs da Agenda 2030 da ONU e as suas 165 metas. Para quem estuda esta área, já sabe que todo esse clamor pela Agenda 2030, que o mundo se prepara para obedecer, na verdade é uma estrutura administrativa, política, de fundamentação marxista, para que o mundo seja controlado exatamente por esse grupo minoritário capitaneado por este homem que se chama Anticristo, que é uma autoridade civil que mandará no mundo de um modo geral. Pastor, se fala também que esse anticristo, além de conseguir pregar, levantar a bandeira de uma falsa paz, ele vai conseguir ter o poder de muitas nações. Dizem também que ele terá poderes iguais ao que Jesus teve, de fazer milagres e coisas sobrenaturais. É exatamente isso? Sim, esses poderes será do falso profeta. Na verdade, são dois personagens que atuarão nesses últimos tempos. A besta que vem do mar, e o mar aí são as nações. Lá em Apocalipse, capítulo 17, fica claro que o mar, quando a Bíblia se refere ao mar, é o mar dos povos, são as nações. Por quê? Porque o anticristo será levantado pelas nações. Por isso, a nomenclatura de Apocalipse capítulo 13 da besta que vem do mar. Isso é equivalente à autoridade que vem das nações. O anticristo não vai tomar o poder, ele vai ser aclamado por ela, pelas nações. Pasmem, mas é a democracia que vai eleger o anticristo. Esse personagem será ajudado pelo falso profeta, que será um sacerdote vindo de Roma, possivelmente do Vaticano, que empreenderá esses, entre aspas, milagres, que será feito através da tecnologia. Hoje, por exemplo, sobre os céus de vários pontos do Brasil e do mundo, já aparecem figuras nos ares, não é? Como, por exemplo, imagina se sobre Pernambuco, Paraíba, Ceará, aparecer uma imagem do Padre Cícero. Sobre o Rio de Janeiro, aparecer uma imagem da Aparecida do Norte. Sobre países de fundamentalismo cristão, aparecer um Cristo de braços abertos. Isso vai acontecer. Imagine se na Arábia aparecer uma figura que seria um simulacro de Maomé. Existe já um programa chamado Blue Beam, raio azul, que produz hologramas gigantescos através de lasers
que vem dos satélites montando essas imagens. O povo e sua crendice ficarão estupefatos, né? Mostrando os sinais. E os milagres, quanto aos milagres de Jesus, a química quântica trará, nesses próximos 5, 6 anos, coisas extraordinárias na medicina. O cego poderá ver novamente através da química quântica. Os aleijados poderão andar e coisas assombrosas virão no mundo através da manipulação do mundo subatômico. Hoje, a tecnologia está tão avançada do ponto de vista do controle desse mundo subatômico que o homem já é o grande manipulador da matéria. O homem pode trazer matérias à existência de várias formas. Órgãos do corpo humano já estão sendo impressos em impressoras. Já está em andamento avançado o transhumanismo, produção de corpos cibernéticos e biológicos para transpor ou fazer uma transposição de mentes humanas para novos corpos. Uma entrevista de Harari, Naor Harari, ele diz que os deuses do passado são obsoletos, porque agora nós somos os deuses. E nós já vencemos, podemos vencer a morte. Nós não precisamos do Cristo para vencer a morte. Qualquer meia dúzia de nerds num laboratório pode estruturar projetos no sentido de que o homem possa se tornar eterno através dessa tecnologia atômica, através dessa manipulação quântica da matéria e promovendo um mundo totalmente diferenciado, onde o homem será Deus, não é? Aquilo que ele quis ser lá no Gênesis, né? Lá no Gênesis, na queda do homem, o homem queria ser como Deus. E agora, 6.000 anos depois, ele está tangenciando essa perspectiva. Por isso que está no tempo de passar a régua e fechar a conta. Está no tempo do Senhor se levantar para julgar o mundo. Nesse sentido, nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas para voltar à terra, para julgar a terra, como diz as Escrituras, e estamos vendo esses fenômenos de guerra, rumores de guerras e guerras que se aprontam para grande destruição no planeta Terra. Pastor, me mandaram aqui uma pergunta muito longa, mas eu vou tentar resumir. Mandaram aqui pelo meu WhatsApp para que o senhor pudesse falar sobre a mulher montada na besta. Eu acho que é a mulher vestida de escarlate que está descrita no Apocalipse de João, que dizia mais ou menos, viu uma mulher montada em uma besta vermelha que estava coberta de nomes de blasfêmia e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A ouvinte que mandou aqui pergunta ao senhor do que se trata essa figura chamada de a mulher montada na besta, que é descrita no Apocalipse. São esses dois portentes que se levantam nesse tempo, nos dias do tempo da volta de Cristo. A mulher é a igreja apóstata, representada através do falso profeta. A besta é o anticristo. Observe que a mulher está montada na besta porque a mulher está dando cobertura à besta. A mulher está legitimando o papel da besta. É bom lembrar sempre que a besta aí é o homem do poder civil. Será o presidente mundial, será uma espécie de um czar, um primeiro-ministro, um imperador mundial, não é? Que será de Roma que eu me refiro não à Itália ou o Vaticano, mas a Roma, a União Europeia, todo aquele Império Romano redivivo do primeiro século está vivo até hoje. Observe que Roma está latente. O nosso calendário é romano, a nossa lei é romana, a cultura greco-romana. Então, Roma está viva. E desse sistema sairá esse homem, esta autoridade que a Bíblia chama de besta, que será coberta, será legitimada, será ajudada
por um homem religioso que está articulando a união das religiões, o ecumenismo. Observe que agora, há 3, 4 meses atrás, foi inaugurada a Casa de Abraão, em Abu Dhabi. Ali na Casa de Abraão, um grande terreno, onde existem 3 construções religiosas, uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga, no mesmo terreno, implicando a união das religiões do mundo inteiro para adorar a besta. Isso já está pronto, construído em Abu Dhabi. Não é? Nós temos aqui as fotografias, os vídeos e etc. E isso é mais uma maneira de mostrar que a mulher, a falsa religião, a estrutura do falso profeta, já está pronta para dar cobertura a este homem que já está na terra, chamado de anticristo, mas que ainda não está revelado. Ele está ainda nos bastidores, nos porões, não é? Do mundo das trevas, esperando o desdobramento de uma grande guerra na terra para ele sair como o pacificador. E aí ele vem com paz. Isso aí é expressado no cavalo branco do Apocalipse, que vem trazer paz à terra, uma falsa paz, uma paz negociada. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Aí sim é o período do Armagedon. E antes do Armagedon vem uma guerra que a Bíblia conhece como guerra de Gog e de Magog, sendo Magog um líder e Magog a Rússia, não é? A política externa da Rússia do ano 2000 para cá já construiu a aliança prevista em Ezequiel 38. E esse ataque do Hamas e possivelmente do Hezbollah a Israel poderá fazer com que Israel faça uma defesa, um ataque de defesa tão contundente que poderá alcançar o Líbano, a Síria, que será socorrida pelo Irã e pela Rússia. Aí entra aquilo que seria a Terceira Guerra Mundial, momento em que, logo depois, o anticristo se levantará para trazer paz, para mais um capítulo da escatologia bíblica. Pastor, me corrija se eu estiver equivocado, mas eu acho que é no Velho Testamento, eu não me recordo se é Daniel, que também tem um trecho de uma profecia que dizia que quando chegasse os momentos finais, o arcanjo Miguel, ele voltaria à terra para justamente escolher os filhos de Deus, separar o joio do trigo. É exatamente isso? Esse trabalho não será de Miguel, de recolher, será de um anjo de recolher o povo de Deus. E o povo de Deus aí não é a igreja, se refere a Israel. E o arcanjo Miguel é o defensor de Israel. Israel ainda não foi destruído, porque a comando do Eterno, Miguel livra Israel do extermínio, porque desde a época de Moisés, que o inimigo, Satã, tenta destruir o povo de Israel. Agora mesmo, na modernidade, depois que Israel volta à sua terra, depois de 2000 anos de diáspora, espalhados pelas nações do mundo inteiro, várias guerras já foram engendradas contra este povo. A Guerra da Independência, em 1948, a Guerra do Canal de Suez, em 1956, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e esta guerra agora, que não é contra uma nação, mas contra um grupo terrorista. Ora, se um grupo terrorista tem esse potencial bélico, todo para, de uma tacada só, tirar a vida de mais de 1.200, 300, 400 judeus ali, e Israel é considerado o país de defesa mais eficiente do mundo, um exército dos melhores, dos mais treinados do mundo, uma tecnologia militar invejável, exportador de processos de segurança, de programas e projetos de segurança,
mostrou-se tão fragilizados. As suas fronteiras pareciam ser intransponíveis, na verdade estavam desbloqueadas ao ponto do Hamas penetrar e assassinar crianças, mulheres, idosos, como nós estamos vendo nos noticiários. Isso mostra um detalhe que é para que os judeus, de um modo geral, comecem a pensar no Messias. Não esse Messias que eles esperam ainda pela primeira vez, mas nesse Messias que já esteve entre eles há 2000 anos e que eles não entenderam e não aceitaram. E o próprio Messias, o próprio Jesus, disse para quando esteve aqui na Terra, de que eles não estão vendo a oportunidade da visitação que ele estaria fazendo à terra de Israel. E que eles não o veriam mais, até que viessem a dizer Baruch Rabá Beshem Adonai, que quer dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, enquanto o povo de Israel não reconhecer que aquele carpinteiro da Galileia andava de pés de percal parcatas na Galileia dos gentios, era o tão esperado Messias de Israel. E um dia, muito em breve, eles irão reconhecer, depois que acontecer a guerra do Armagedon e também a guerra de Gog e Magog, cujo estopim pode estar sendo esta guerra do Hamas e também do Hezbollah, que poderá trazer a Síria e a Rússia e o Irã para esse conflito. Pastor Edinaldo Carvalho, mediante tudo isso que o senhor trouxe, com base em estudos, em aprofundamentos na Bíblia, o que o senhor aconselha para todos os cristãos, para todos aqueles que creem, que estão nesse momento acompanhando o nosso programa e que irão acompanhar posteriormente? O que é que o senhor compartilha com ele? O que é que o senhor aconselha a fazer nesse exato momento para que a gente possa se preparar para tudo isso que está por vir e conseguir, como dizia minha avó, o caminho para o reino dos céus é uma porta estreita, você tem que fazer por merecer. O que é que a gente tem que fazer por merecer esse caminho e a vida eterna, pastor? Olha, a igreja nesses últimos dias tem apenas dois objetivos fulcrais. Primeiro, jogar a tarrafa. Eu me refiro à tarrafa porque mamãe era do litoral, amava o mar, e eu também adoro o mar. E adoro no sentido de gostar muito do mar. E aqui, quando tenho oportunidade, eu entro mar adentro para pegar uns peixinhos, né? Aprendi a pescar em Cabedelo com meus tios, não é? E ali de canoa, aquelas canoas para pescar de rede, de linha, e às vezes de tarrafa. E eu trago a figura da tarrafa, eu creio que o pessoal do interior, muitos não sabem o que é uma tarrafa, que é uma rede circular, que é lançada no mar e se abre como um disco, e a chumbada que tem nas suas extremidades faz com que ela caia sobre os peixes e essa rede traga os peixes ao pescador. A igreja, nesse tempo, tem que ser esse pescador com essa tarrafa em suas mãos para lançar na rede dos povos. O trabalho da igreja no dia de hoje é evangelizar, para trazer para Cristo aqueles que ainda não vieram e que estão peregrinando dissolutamente por esse mundo de trevas sem encontrar o caminho. Então, a igreja tem que fazer isso, aproveitar os recursos que vêm através de dízimos e ofertas, não mais para fazer grandes encontros, megas construções, grandes templos suntuosos, isso aí também é uma discrepância, mas para evangelizar, para falar do evangelho, para dizer aos povos de todos os grotões que Jesus ama ao mundo, se entregou pelo mundo e que está breve a voltar à terra. Esse é o primeiro serviço da igreja. E o outro serviço, meu caro, querido entrevistador, é edificar o corpo vivo de Cristo, Caliel. Edificar o corpo vivo de Cristo. Como se faz isso?
através do estudo da palavra, através de estudos sérios da palavra. Um dos estudos que não pode faltar na programação das igrejas é o estudo de escatologia, sobre o que nós estamos falando aqui agora. Eu não estou puxando brasa para minha sardinha, mas há um tempo que a igreja deixou de amar as escrituras. Há um tempo que a igreja deixou de estudar a escatologia bíblica. Há um tempo que a igreja parou de ansiar pela volta de Cristo. E agora é o momento, a igreja está vendo isso. Então, eu sugiro aos pastores, porque a igreja não se comanda a si própria. Deus levantou pastores para conduzir o corpo vivo de Cristo. E muitos pastores têm uma programação festiva durante o ano na igreja, mas deixa de ter uma programação de estudo da palavra, porque o estudo da palavra é que edifica o corpo, que estrutura o corpo, que blinda o corpo para que as heresias não penetrem e venham ventos de doutrinas. E eu sugiro aos queridos pastores da Paraíba, eu tenho um grande amigo, escritor também, escatólogo, Napoleão Falcão, que é um escatólogo de mão cheia, para poder estudar escatologia, para poder entender as profecias. E o pastor que não domina essa área, esse tema, chamar outros colegas para edificar a igreja com esses estudos, né? Nesse sentido, eu também, aproveitando a audiência do seu programa, aproveito para dizer que estou à disposição dos pastores da Paraíba. Há muito tempo quero voltar na Paraíba, visitar Cabedelo e Cajazeiras, para estudarmos a escatologia bíblica, não é? Nós fazemos seminários durante 3 dias, às vezes 2 dias o dia inteiro, sábado e domingo, de 9 às 9 da noite, estudando, parando para almoçar, tomar um café, estudando. Eu levo muitos estudos, eu tenho alguns livros escritos, se me permite, tem um aqui, olha, Somos a Geração do Acelerado Cumprimento das Profecias. Tem outro aqui, Escatologia, um chamado à vigilância e à santidade, né? Tem outro aqui, Quem é este que vem do deserto? E tem um outro aqui, que é quase um best-seller, já está na 6ª edição, um livro Escatom, 6ª edição, Profecias e Fatos. E nós abordamos todo esse cenário histórico e profético para articular a volta de Cristo à Terra. Antes disso, a manifestação do anticristo, os juízos, a 3ª e a 4ª guerras mundiais, para esse desdobramento das profecias bíblicas, que estão sendo cumpridas em nossa geração. Pastor Edinaldo Carvalho, foi uma honra imensa poder conversar com o senhor. Eu acredito piamente que o que o senhor falou, que o que o senhor alertou vai servir, vai tocar o coração de muita gente. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais, onde comprar os seus livros, fique à vontade para se divulgar, querido. Obrigado, querido Caliel, Conrado. Olha, Rebeca já botou aqui para os irmãos pastores, líderes e outros que queiram. No Instagram é PR Edinaldo Carvalho. No YouTube é PR também Edinaldo Carvalho. É igual no YouTube e no Instagram. PR Edinaldo com Demudo Carvalho. E o meu WhatsApp para contatos, para o Ministério de Escatologia é 21, código de área. Anote aí, pastor. 21 976 85 7546. Eu vou repetir, 21, código de área, 21, código de área, 976 85 7546. Eu agradeço a esta emissora esse tempo precioso e quero deixar um abraço
aos meus conterrâneos de coração, os paraibanos, dessa vez de Casageiras, de Cabedelo, né, onde pretendo voltar breve, dessa ponta extrema oeste do Brasil, a Ponta Seixas, não é? Que pesa tanto na minha mente, no meu coração, no sentido da saudade que tenho de vocês, meus conterrâneos do coração, os paraibanos. Deus abençoe a todos, que o Senhor contemple, não é, as nossas orações e que cumpra a sua palavra profética. Amém. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor e sua família e sua obra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, querido.